Então é importante, Nutri, que você não somente oriente o seu paciente sobre quais alimentos ele deve comer mais ou incluir, mas que na montagem do plano alimentar você consiga distribuir esses alimentos em todas as refeições ou coloque dicas, observações em cada refeição de como ele pode tornar aquela refeição mais laxativa. Olá, Nutri! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Vida com Qualidade. Aqui eu falo com nutricionistas sobre como manter o estado nutricional saudável do paciente oncológico de maneira correta e segura. Eu sou a Aline Barreiros, nutricionista oncológica, e o tema de hoje é manejo da constipação no paciente oncológico. Nutri, a constipação é um dos efeitos colaterais mais comuns durante o tratamento antineoplásico e é muito comum que você acabe atendendo pacientes com esse efeito colateral e precise fazer um manejo. Então, no vídeo de hoje, eu vou abordar um pouquinho mais com vocês sobre o que é constipação, o porquê que ela aparece e como nós podemos ajudar efetivamente o nosso paciente a minimizar esse efeito colateral que pode sim trazer ali, deixar o paciente mais debilitado e impactar na sua ingestão alimentar. A constipação intestinal cursa com diversos sintomas desagradáveis e por vezes bastante angustiantes. Não há um consenso sobre a definição de constipação. Por isso é importante levar em consideração a percepção do paciente e considerar as complicações da própria neoplasia. Comumente observa-se a diminuição da frequência das evacuações e fezes também com volume reduzido, fezes endurecidas ou de difícil eliminação, bem como a sensação de evacuação incompleta, sem aquela sensação de plenitude, desconfortos abdominais ou a necessidade de manobras facilitadoras para a saída do bolo fecal. O paciente ele já pode iniciar o tratamento antineoplásico com um quadro de constipação devido a hábitos alimentares ou comorbidades associadas, como, por exemplo, alergias alimentares, subclínicas, doenças inflamatórias intestinais e também doenças neurológicas, né? São alguns exemplos. E esse quadro pode ser agravado durante o tratamento. Ou o paciente também pode passar a apresentar constipação devido a diferentes fatores, como o próprio tratamento antineoplásico, então algumas quimioterapias, uso de opioides como a morfina, ou outros medicamentos para dor, ansiolíticos, suplementação de ferro, que é muito comum no paciente oncológico, antidepressivos, antiácidos e efeito da anestesia também no pós-cirúrgico. Além desses fatores, a localização do tumor também pode influenciar numa constipação. A suboclusão e a obstrução intestinal podem resultar em constipação decorrente do crescimento tumoral e da presença de aderências e também de hérnia. Pensando na quimioterapia, é extremamente comum mulheres diagnosticadas com câncer de mama, em tratamento com a doxorubicina, presente no famoso protocolo quimioterápico de quimioterapia vermelha, apresentarem o sintoma da constipação. Então, fica aí já como dica, sabendo que mulheres em protocolo de quimio vermelha com essa droga é muito comum a constipação. Os sinais apresentados podem variar de sinais leves, não causando impacto importante na qualidade de vida do paciente, até mesmo a sintomas mais graves, quando há um quadro ali, um grande comprometimento da capacidade funcional, levando os pacientes a considerar a constipação um quadro ainda mais angustiante do que a dor. Por isso é muito importante na nossa anamnese fazermos perguntas específicas, na verdade mais específicas, sobre o funcionamento intestinal. Então, perguntar como era o hábito intestinal antes do tratamento e como está nesse novo momento. Se houve mudança no padrão de evacuação, se há dor para evacuar, presença de muco ou sangue nas fezes, se há a sensação de plenitude, qual é a frequência,
a consistência. Eu costumo usar na minha prática clínica a escala de Bristol com os meus pacientes para verificar essa questão da consistência. Também é importante verificarmos o odor e a coloração das fezes do nosso paciente. Questionar sobre a existência de distensão abdominal, flatulência, também é importante. Obter informações sobre o padrão alimentar, a hidratação e possíveis sinais e sintomas de sensibilidade e alergias alimentares a partir de perguntas em torno do rastreamento metabólico também são importantes, Nutri, para nossa avaliação e a partir daí uma intervenção nutricional. Então, como mencionado, existem fatores que estão além do nosso controle e que podem levar à constipação. Contudo, a alimentação e a hidratação vão exercer um papel muito importante para minimizar esse quadro, ou até mesmo, dependendo de como está a alimentação e hidratação do paciente, piorar a constipação. Por isso é muito importante que a gente elabore estratégias para minimizar esse efeito colateral e fornecer maior qualidade de vida para o paciente oncológico. A constipação, muitas vezes, é negligenciada quando comparada, por exemplo, a um quadro de diarreia. E contudo, a constipação, ela tem impacto também importante na qualidade de vida e até mesmo no estado nutricional do paciente, então ela não deve ser negligenciada. Muitos pacientes referem dores fortes devido à constipação, não conseguindo se alimentar. E se de maneira frequente, essa baixa ingestão alimentar pode levar a uma piora do estado nutricional. Uma perda de peso, perda de massa muscular. Em algumas situações, o paciente também pode apresentar quadros de náusea e vômito, impactando ainda mais na ingestão alimentar e na qualidade de vida do paciente. É muito importante, então, Nutri, estarmos atentos às mudanças no hábito intestinal do nosso paciente e intervir o quanto antes, até porque a constipação pode se agravar, formando fecalomas e contribuindo para uma inflamação intestinal devido a um maior tempo de contato, e fermentação também das bactérias patogênicas no intestino grosso. E Nutri, quando há formação de fecaloma, é extremamente debilitante para o paciente. Ele não consegue evacuar, ele precisa ir até o hospital para que o enfermeiro ou o médico ali de plantão consiga retirar aquelas fezes que ficaram empedradas, E isso é extremamente constrangedor para o paciente. Muitos ficam extremamente abalados, Eles começam a ter medo de como vai ser o próximo ciclo da quimioterapia, achando que pode acontecer novamente com eles. Então, realmente é muito importante que a gente tente minimizar o máximo que a gente consiga com as estratégias nutricionais para que esse quadro não se agrave à presença de fecaloma, Aí, claro, obviamente, também não piore a saúde intestinal, prejudicando ali também, prejudicando também a inflamação no intestino, então piorando ali piorando a questão da inflamação, então aumentando a produção de citocinas pró-inflamatórias, que são ruins para o paciente oncológico, que podem também acabar contribuindo para uma piora do estado nutricional, que também acabam ali impactando na homeostase da imunidade. Então é muito importante que a gente intervenha nesse sintoma. O tratamento para constipação, ele inclui diferentes abordagens terapêuticas. Agora, dentre as intervenções não farmacológicas que nós podemos atuar, nós temos as orientações dietéticas, que incluem a orientação de uma dieta laxativa e também de uma boa ingestão hídrica, de uma ingestão hídrica adequada. O paciente, ele deve ser orientado, tanto o paciente hospitalizado como aquele que vai até o seu consultório, sobre quais são os alimentos mais laxativos e como distribuí-los em todas as refeições.
Então é importante, Nutri, que você não somente oriente o seu paciente sobre quais alimentos ele deve comer mais ou incluir, mas que na montagem do plano alimentar você consiga distribuir esses alimentos em todas as refeições ou coloque dicas, observações em cada refeição de como ele pode tornar aquela refeição mais laxativa. Ou até mesmo, dentre as opções que você vai fornecer para o seu paciente, que você coloque ali opções com uma observação, por exemplo, assim, preparação ótima para situações de constipação, preparação mais laxativa, faça essa receita na semana da químio, que é quando você fica mais constipado. Então, esses lembretes costumam ajudar bastante os pacientes. E bom, na questão do hospital, é mais fácil você conseguir remanejar ali a dieta prescrita para o paciente. O consumo de fibras é importante, né? Tendo a recomendação entre 25 a 30 gramas ao dia, variando entre fibras solúveis e insolúveis. As insolúveis, elas até são bem interessantes nessa situação. É importante alertar o paciente sobre a sua recomendação hídrica, visto que não adianta comer um monte de fibra e não hidratar essas fibras, né, Nutri? Podendo até piorar a constipação nessa situação. A recomendação hídrica é 35 ml por quilo peso ao dia, sendo que para pacientes idosos a recomendação, né, pacientes acima de 65 anos, a recomendação é de 25 ml por quilo peso ao dia. Inclusive, Nutri, já tem vídeo meu aqui para vocês falando sobre ingestão hídrica. Então assista aqui o meu conteúdo para ver dicas de como melhorar a ingestão hídrica do paciente de vocês e como incentivar que o paciente consuma mais líquidos. A modulação intestinal nesses casos de constipação também pode ser muito importante. Então, não somente adicionando fibras prebióticas como batata doce, aveia, biomassa de banana verde, mas também prescrevendo cepas probióticas. Você também pode ensinar receitas laxativas para os pacientes, como suco laxativo, overnight laxativo, chá laxativo, entre outros, e orientá-lo como distribuir essas receitas ao longo do seu dia nas diferentes refeições. Frutas secas e alimentos gordurosos, como abacate e coco, também ajudam no funcionamento intestinal e podem fazer parte dessas receitas. Agora, Nutri, um ponto muito importante, mas pouco investigado pelos nutricionistas, são as possíveis sensibilidades alimentares desenvolvidas ao longo do tratamento antineoplásico. A terapia antineoplásica, ela pode modificar o microbioma e, ao mesmo tempo, esse microbioma pode afetar profundamente a resposta e a tolerância do indivíduo ao tratamento. Após o tratamento, a perda de qualidade e também diversidade do microbioma. Então, há um aumento da permeabilidade intestinal e também funções imunológicas alteradas. Esse cenário favorece o desenvolvimento de alergias e intolerâncias alimentares. Inclusive, Nutri, tem vídeo meu aqui também falando sobre modulação intestinal e a importância de uma microbiota saudável durante o tratamento antineoplásico. Se você ainda não assistiu, então corre para assistir porque tá muito interessante, aí você vai conseguir entender melhor isso que eu estou falando para você. Pensando nessa questão de intolerâncias e alergias alimentares, eu já tive casos de pacientes constipados devido ao consumo habitual de leites e derivados, igual que eles consumiam antes, mas que após o tratamento, esse consumo que antes era ok, passou a impactar negativamente no funcionamento intestinal. Então, Nutri, dica para você: se você já adaptou todo o plano alimentar, já acrescentou alimentos e receitas laxativas, já fez prescrição de prebióticos e probióticos e nada do intestino do paciente funcionar melhor, avalie a existência de alimentos que possam estar gerando uma maior inflamação intestinal e até mesmo contribuindo para esse quadro de constipação. Os alimentos mais comuns que normalmente acabam fazendo isso são os lácteos e também os alimentos que contêm glúten.
Mesmo na área hospitalar, você consegue ter esse olhar e modificar a alimentação do seu paciente, orientando adequadamente a equipe de copa e adaptando também o cardápio do paciente que está internado. Além disso, o encaminhamento desse paciente para o fisioterapeuta é muito interessante para ajudar na motilidade intestinal. Então, Nutri, eu queria, para finalizar também esse nosso vídeo, trazer algumas receitinhas show de bola para você usar amanhã mesmo com o seu paciente. Então, dentre as receitas, eu trouxe duas que eu costumo usar na minha prática clínica, que é o chá de ameixa e o suco laxativo. Para o chá laxativo, você irá ferver 3 ameixas secas em 200 ml de água por 5 minutos. Esse chá pode ser ingerido pelo seu paciente de 2 a 3 xícaras por dia. E essas ameixas do chá você pode usar para o suco laxativo, que é meio mamão papaya batido com 3 ameixas, suco de uma laranja e uma colher de sopa de chia hidratada no próprio suco da laranja. Aplica com os teus pacientes e depois me conta se essas dicas te ajudaram na sua prática clínica e contribuiu também para uma melhor qualidade de vida dos seus pacientes. Eu gostaria de te trazer um caso meu da minha clínica, para elucidar tudo isso que nós conversamos, inclusive demonstrar como essas receitas foram efetivas. Então eu atendi uma mulher, né, que ela tinha sido diagnosticada com um tumor de base no ovário, né, um câncer de ovário, contudo, ela já tinha, esse câncer estava com metástase, né, em tecido pleural. E essa paciente, ela tinha sido submetida a um protocolo quimioterápico, a qual durante a semana de quimioterapia, ela antes, né, para elucidar melhor para vocês, antes do início do tratamento, né, do diagnóstico, ela sempre teve um padrão de evacuação normal, evacuava todos os dias, de acordo com a escala de Bristol tipo 4, sem dores, sem distensão, mas desde que ela iniciou o tratamento quimioterápico, naqueles 7 dias pós-infusão da quimio, o intestino dela ficava extremamente constipado, ressecado. Ela chegava a ficar 5 dias sem evacuar, com muitos gases e distensão abdominal. Então, uma das minhas primeiras estratégias com ela foi justamente fazer ali, né, a modulação de probióticos, né, modulação intestinal. Eu prescrevi alguns probióticos para ela, algumas cepas específicas. Além disso, incluí também fibras insolúveis, principalmente. Eu fiz um mix entre fibras solúveis e insolúveis, dando mais ênfase nas insolúveis e distribuí ao longo do plano alimentar. Coloquei, né, os alimentos mais laxativos e também, além, né, dessas estratégias, prestei atenção na questão da água. Ela tinha uma baixa ingestão hídrica, né? Então isso sempre foi um ponto ao longo do acompanhamento mais desafiante para ela. Então, entre a primeira e segunda consulta, ela ainda, né, ela recebeu uma quimioterapia, ela ainda apresentou esse quadro de constipação, inclusive me mandou mensagem que mesmo seguindo lá as orientações, as estratégias nutricionais, ela ainda continuava constipada, inclusive indo para o hospital para a retirada do fecaloma. E ela estava extremamente nervosa, chateada, estava com medo, né, da próximo ciclo de quimioterapia. Então nós nos vimos, né? E aí na segunda consulta, além de manter as orientações, as estratégias anteriores, eu acabei pedindo para ela incluir 3 receitas 3 dias antes da infusão de químio e se estender por 7 dias pós quimioterapia, que era a receita do chá laxativo que eu passei para vocês, de um overnight laxativo que eu elaborei com ela, para que ela consumisse pelo menos uma vez ao dia. O chá eu recomendei 3 vezes ao dia, e também a inclusão do suco laxativo uma vez ao dia, né? Então o overnight era a base ali de uma bebida vegetal com aveia hidratada e mamão e chia também misturados. O suco laxativo, essa receitinha que eu passei para vocês, e do chá laxativo.
E aí ela referiu na próxima consulta, né, entre a segunda e a terceira consulta, uma grande melhora. Ela comentou que ela ficava, né, ainda na semana da quimioterapia, uns 2 dias sem evacuar, mas que logo se regularizava, ela não tinha ido mais ao hospital por conta de fecaloma, ela não tinha mais distensão abdominal e que ela estava se sentindo muito melhor, muito mais disposta. Então, de 5 dias sem evacuar, reduziu para 2 dias e as fezes também estavam mais macias, ela não tinha mais dor, né? E também mais distensão abdominal. Então, como vocês puderam ver, Nutri, muitas vezes nós não vamos conseguir ter resultado ali nos 30 primeiros dias, né? Nós vamos precisar primeiro diminuir a inflamação, modular o intestino, iniciar com algumas estratégias nutricionais, depois vamos precisar reavaliar esse paciente, mudar as estratégias nutricionais ou incluir outras estratégias e irmos observando e adaptando. Então, hoje, essa minha paciente já tem o intestino regulado, né? Inclusive, conforme o nosso acompanhamento foi evoluindo, esse distanciamento entre uma evacuação e outra se tornou ainda menor, né? Ela passou realmente, o organismo também foi se adaptando, a inflamação foi diminuindo, os probióticos começaram a ter um efeito desejado, e aí hoje ela já não sofre mais com essa constipação. Mas no início foi algo extremamente debilitante para ela, né? Que levou ao sofrimento. Então eu trouxe esse caso justamente para elucidar com vocês todas essas dicas e essas orientações que eu trouxe no vídeo de hoje, também tranquilizá-los, porque muitas vezes nós não vamos ver resultados logo na primeira consulta e é muito importante também que a gente alinhe essa expectativa com o nosso paciente, mas é muito importante que a gente perceba todos os aspectos. Inclusive com essa paciente, eu não só olhei ali a alimentação e ingestão hídrica, mas eu questionei qual era o protocolo quimioterápico que estava sendo utilizado, se ela estava em associação com algum outro medicamento, como suplementação de ferro, opioide, né? Então é muito importante, Nutri, que a gente verifique isso também e também que a gente encaminhe para outros profissionais, se for o caso. Lembrando que pacientes que estão acamados, né, ou que têm pouca mobilidade, também sofrem de constipação. E sempre dentro das possibilidades do paciente, é muito importante que a gente oriente, né, o exercício físico, nem que seja uma caminhada dentro da própria casa, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, dessas dicas, que você aplique essas receitinhas aí no consultório de vocês, na prática clínica de vocês, inclusive para o paciente hospitalizado, quem sabe criar aí uma receita de um suco laxativo, de um overnight, né, de até mesmo um chazinho para você servir para os seus pacientes que estão hospitalizados. Eu tenho certeza que irá contribuir. Depois me conta, tá? E se você tiver dúvidas acerca desse tema, coloca aqui embaixo nos comentários. Eu vou adorar conversar um pouquinho melhor com você sobre esse assunto. E se você gostou, então fica ligado, fica ligada, porque toda semana tem conteúdo novo aqui na página. E comigo você não fica de mãos atadas.